Olá você, tudo bem? Eu sou Clodoaldo, coordenador de desbravadores da região Delta da Associação Norte Paranaense, e nesses momentos nós vamos conversar sobre a função mais importante que existe no clube de desbravadores. Você já sabe qual que é? Ainda não sabe? O diretor? Não, não é o diretor. A secretária? Também não, não é a secretária. O capelão? Também não. A função mais importante no clube de desbravadores é a de conselheiro. Exatamente, a função de conselheiro. Talvez você esteja perguntando, né? Mas por que o conselheiro? Porque o conselheiro é aquele que trabalha diretamente com o desbravador, ou a conselheira que trabalha diretamente com a desbravadora. E olha que importância que vocês têm no clube de desbravadores. O seu clube só vai ser forte se nós estivermos unidades fortes. E para nós termos unidades fortes nos clubes de desbravadores, nós precisamos ter conselheiros e conselheiras preparadas para cuidar dos meninos e meninas da unidade, de 6 a 8 membros. Você está vendo como a sua função é importante? O diretor sozinho, ele não tem condição de atender todos os membros do clube. O capelão não tem condição de conversar com todos os pais e todos os membros do clube. Mas cada conselheiro, cada conselheira faz parte de um sistema e de uma equipe que é formado toda a liderança do clube. E é por isso que você é a pessoa mais importante, porque você trabalha diretamente com a mente do desbravador, com a mente da desbravadora. É na unidade, é como conselheiro que ele vai abrir o coração e vai expor para você os problemas que ele enfrenta, as dificuldades que ele tem passado, os conflitos naturais da idade, enfim, todas essas situações. Quando o conselheiro inspira confiança, e esta é uma das características do conselheiro, é inspirar confiança no seu desbravador, porque o conselheiro ou a conselheira que não inspira confiança não faz jus ao cargo que está exercendo. Você tem quase que a função de um pastor, e você está pastoreando aqueles 6 a 8 meninos ou meninas da sua unidade. As qualificações são altas e ninguém deve aceitar essa posição a menos que tenha amor por meninos e meninas e esteja desejoso de representar devidamente os elevados princípios do céu. Os meninos e as meninas captam rapidamente a sinceridade, a honestidade e a confiança que o conselheiro ou a conselheira desenvolve com a sua unidade e com cada um de um modo especial. Portanto, você precisa ser autêntico e nunca decepcioná-los naquilo que eles vão confiar a você em todos os assuntos. Você deve ser motivador, você deve demonstrar interesse pelos seus desbravadores, você deve, como o próprio nome diz da tua função conselheiro, aconselhá-los a buscar os mais nobres padrões, os mais nobres ideais dentro do clube durante o exercício das atividades do clube de desbravadores e também na vida estudantil, na vida escolar, na vida familiar de cada membro do clube. Você está contribuindo para a formação de caráter, para o crescimento desses meninos e meninas, para que eles possam se tornar cidadãos úteis a Deus, à pátria, ao semelhante, enfim. Você tem que inspirar confiança e trabalhar com eles para que eles formem uma equipe que vai ser fortes, unidas e que possam enfrentar e passar por situações difíceis, não só no clube, mas principalmente os desafios que essa fase da idade eles enfrentam, muitas vezes devido a desajustes familiares, de relacionamentos familiares, mal compreendidos. Talvez muitos dos seus desbravadores ou desbravadoras sofrem bullying na escola, com outros colegas, mas você não deve permitir que este clima de desunião, de bullying, enfim, exista no clube, exista na sua unidade. Ali na sua unidade
e por isso que existe também o cantinho da unidade, onde vocês vão passar as tarefas e as responsabilidades, você precisa fazer ele se sentir importante, responsável, útil, delegar atividades, ajudar a cumprir os requisitos. Você deve se lembrar também que cada um tem as suas limitações, assim como nós. Uns conseguem fazer mais rápido uma atividade, têm mais condições de executar, de realizar aquela atividade, e outros têm um grau maior de dificuldade. Porém, nem por isso você vai fazer comparações. Você precisa trabalhar com eles e um ajudando o outro. Não é ali quem é o melhor, não. É cada um ajudando um. Lembra-se dessa frase, provavelmente você já ouviu falar. Mas é assim que você deve trabalhar na sua unidade com o seu desbravador. Ali todos são importantes, todos são muito importantes, mas nenhum é mais importante do que ninguém. Ah, uma outra coisa, não demonstre uma certa predileção, um certo sentimento de um em relação aos demais. Às vezes é tendência do ser humano, e até mesmo no meio cristão, que a gente traz para próximo da gente, para o nosso grupinho, vamos dizer assim, né? Para o nosso grupinho, aqueles que nós temos mais afinidades. Mas talvez, e certamente, nós precisamos nos lembrar que todos são importantes, e nós precisamos trazer todos para próximo de nós, e nós precisamos dar atenção e aconselhar a todos. Uns, de repente, têm mais uma afinidade e vai ter mais intimidade com você. Outros vai ter um tempo maior. Mas, assim, elogia todos em público. E se for ter que aconselhar um aconselhamento aí de alguma atividade ou algum comportamento que ele realizou e que não é aprovado, fale em particular, mas mostre a Cristo como exemplo a ser seguido e não faça ele se sentir pior do que ele está se sentindo naquele momento. Existem também vários tipos de comportamento, em outras aulas vocês vão ver isso. No manual administrativo do Clube de Desbravadores, você tem um capítulo específico que fala sobre as características e os comportamentos conforme a idade. E é muito importante que você leia este manual, é muito importante que você estude as características, e eu aconselho a você ler o manual administrativo, e agora ele está liberado para o download no site de Desbravadores, mas também você pode pedir para o seu diretor, para o seu regional, que ele vai te mandar este arquivo do manual do Clube de Desbravadores. Um outro manual também que você pode pedir para o seu regional, e eu vou disponibilizar para ele, é um arquivo em PDF deste manual aqui. É o Guia para Conselheiros. Foi produzido pela União Sul-Brasileira, nossa união, e é um livro muito importante que traz todo o histórico do Clube de Desbravadores, enfim, traz todas as orientações para você que está aí buscando ser um conselheiro. Faça o resumo deste guia para conselheiros de 3 ou 4 páginas e apresente para o seu, depois de fazer a leitura, e apresente para o seu regional, que isso vai te ajudar muito, você lendo isso aqui, no exercício da sua função e ser um conselheiro de excelência, um conselheiro admirado, e vai fazer parte do seu crescimento no Clube de Desbravadores. Ah, você pode falar, mas eu tenho 16 anos, não sou mais desbravadores, e agora que função eu vou exercer no clube? Você pode começar a sua função como um conselheiro associado. E muitos clubes, e na ausência do conselheiro, o conselheiro associado é que assume a unidade. E em muitos clubes que não existe uma mão de obra tão grande assim, o próprio conselheiro associado trabalha na ausência do conselheiro, né? Ou na falta de ter alguém para nomear como conselheiro, o conselheiro associado trabalha ali já desenvolvendo as suas habilidades na própria unidade. Uma outra coisa que você precisa entender bem é que você é muito importante na unidade, porém você não deve fazer tudo sozinho para os seus desbravadores. Você deve estimulá-los a desenvolver as atividades e ao crescimento. Você deve ter a sua unidade como referência, como padrão no clube. Você precisa desenvolver o crescimento de cada um, e estabelecendo metas e ajudando eles a cumprir os requisitos das classes, das especialidades, e incentivando eles para que eles possam crescer
conforme a idade, e eles vão crescendo no clube, você vai acompanhando isso, até eles se tornarem capitão, e desenvolvendo a liderança em cada um e o conhecimento. Sabe o que isto vai resultar para o seu clube? Um clube forte. Sabe o que mais? Isso vai resultar na continuidade e na formação de novos líderes. Isso significa que o seu clube ele vai continuar e não vai acabar. Sabe o que significa também? E é um problema que muitos clubes enfrentam, que quando o desbravador chega ali na idade de 14, 15 anos, e é comum isso, porque ele tem às vezes muitos amigos que não são e não fazem parte do clube, e essas amizades às vezes vão se tornando mais importantes e ele acaba se distanciando, perdendo o interesse pelo clube a partir do momento que ele vai lá e faz todo domingo a mesma rotina e ele não tem um acompanhamento e nem um incentivo dentro do clube. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos nos tornar a unidade, o clube, um local agradável aonde os seus desbravadores, aonde os desbravadores e os conselheiros e a diretoria e a liderança se sintam bem, um local agradável para todos e não um local de estresse, de bronca, enfim, um local onde eles sintam a alegria de estar nos domingos. São tão poucas horas que nós estamos juntos, mas essas horas têm que ser muito importantes, sabe? E quando a gente faz um ambiente agradável onde todos se sentam bem, ninguém tem vontade de se afastar, de se separar, de abandonar o clube. E aí quando ele chega nos 16 anos, você coloca ele como para ser o seu conselheiro associado da sua unidade. Aquela unidade que ele esteve durante todo o tempo e agora ele é um conselheiro associado daquela unidade. Então ele lutou, ele trabalhou, ele vê os resultados e a unidade unida, e que alegria e que satisfação com o desenvolvimento deles. É isso que eles esperam. E temos que desenvolver essa liderança e desenvolver em cada um.